Alô, muito boa tarde. Eu sei, tem tempo que a gente não bate um papo por aqui, não faz um vídeo, não arruma umas tretas falando de política e tal. Mas olha só, o que rolou? Para mim, o ano de 2024 está começando agora, em fevereiro. Por causa de quê? Porque em janeiro eu usei para resolver algumas coisas que estavam pendentes, algumas demandas que precisavam ser resolvidas. Então, efetivamente, o meu ano começa agora. E aí, por que eu resolvia voltar a fazer vídeo, voltar a interagir com vocês? A gente precisa entender algumas coisas. Se foi uma coincidência, eu acho que foi, mas apesar de não acreditar muito em coincidência, nesse último mês de janeiro, várias pessoas com quem eu conversei falaram comigo da necessidade da gente influenciar quem está perto da gente. E aí eu estou falando de amigos, colegas, parentes, colegas do trabalho, porque o mundo, entre aspas, virtual, o mundo que a gente está vivendo hoje, está com um monte de influência ruim. E se a gente que está perto não conseguir influenciar de uma maneira um pouco mais objetiva, quem é que vai fazer? E aí teve gente também que falou da possibilidade da gente que é pai influenciar os nossos filhos, os adolescentes, jovens, gente mais nova que a gente ou que tem menos experiência que a gente em determinados assuntos. E eu achei isso interessante. E eu tive algumas experiências esse mês que me fizeram pensar um pouco, sabe? Por exemplo, qual que é a relação que a gente tem com isso aqui, ó, com rede social e com internet? Muita gente não entendeu qual é o jogo aqui. Muita gente não entendeu. E eu não estou falando da parte financeira não, tá? Eu estou falando da parte de interação. Você já parou para pensar que a internet hoje, ela é literalmente um mundo virtual? É um lugar que a gente entra e acessa e tem contatos, relacionamentos e faz negócios e demandas de trabalho, de estudo, trata questões financeiras. Vocês já repararam nisso? E se a gente começasse a ser um pouco mais intencional? Eu vou entrar na rede social, eu vou acessar a rede social para mostrar para quem de alguma forma interage comigo, seja amigo, parente, conhecido, seguidor, o que eu tenho feito de bom na minha rotina. E com a experiência que eu tenho, eu posso influenciar de maneira positiva a vida da pessoa, ao invés de ficar compartilhando memes e memes e memes e bosta e bosta e bosta. Né? Eu vou ser intencional e eu vou acessar a internet para tratar uma questão financeira estruturada com o meu banco. Eu vou acessar a internet para vender um produto para alguém ou para comprar um produto de alguém. Você já reparou que a gente pode ser mais intencional e o resultado começar a ser melhor? E aí falando da resenha aí para 2024, né? Como é que a gente faz para 2024 ser melhor que 2023? Se a gente não tomar cuidado, o que acontece? A gente entra na rotina de trabalho, estudo, menino, casa, periquito, papagaio, e aí os meses, as semanas vão se passando, os meses vão se passando, e provavelmente a gente vai chegar no final do ano com um resultado que não é exatamente aquele resultado que a gente queria. Por quê? Porque não teve planejamento, porque não teve um monte de coisa, né? E o que eu costumo falar aqui? Eu gosto de compartilhar conteúdo do pouco do que eu vivo. Eu falo um pouquinho de gestão, um pouquinho de política, um pouquinho de estratégia. Só que vamos entender os conceitos básicos da coisa. Quando eu falo de gestão, eu não estou falando da gestão de uma empresa. Eu estou falando da nossa gestão pessoal, da nossa vida, de como é que a gente faz para resolver as coisas. Quando eu estou falando de política, eu não estou falando do candidato A ou candidato B. Eu estou falando das relações políticas que são necessárias para a gente começar a ter os resultados que a gente precisa. Seja em casa, na comunidade, no município, aí, no estado e por aí vai. Estratégia é o mínimo de planejamento que a gente precisa. E aí você precisa de ter planejamento, precisa ter estratégia para as coisas mais básicas. Por exemplo, a estratégia que você vai adotar para o ano letivo dos seus filhos, a estratégia que você vai adotar no seu emprego, na empresa, para você ter o resultado que você quer. Então, é disso que eu gosto de conversar aqui. E se você achar que esse conteúdo serve para você, cara, aproveita, compartilha, usa de maneira adequada. Se você achar que não serve também tá tudo bem, só pular o vídeo, vida que segue, né, tá tranquilo, não tem esse estresse com a gente não, tá? Agora, quando a gente falou de fazer um 2024 de uma maneira um pouco mais adequada, é fazer o ano dar certo. E é dar certo, eu não estou falando aqui igual o coach da prosperidade que fala que você vai ficar milionário. Não, eu estou falando o seguinte: a nossa vida ela é feita de um monte de pilar, correto? Então a gente tem um monte de coisa para resolver. Então a gente tem pilar de saúde, pilar financeiro, pilar familiar, tem um monte de coisa para resolver. E cara, não dá para forçar a barra de um lado e deixar o outro cair. E fazer dar certo é conseguir equilibrar esse monte de pilar, equilibrar esse monte de pratinho sem surtar, sem ficar doido.
ou sem que aconteça nada de errado no meio do caminho, entendeu? Nenhum problema, nenhum sinistro, nada muito grave. E aí como é que a gente faz? Uma das principais coisas que tem me ajudado nos últimos meses, nos últimos anos, é o quê? É me associar, é me aproximar, é conseguir ter algum tipo de relacionamento de maneira genuína, com gente boa. Ah, Maicon, mas como assim? Como assim é que nem todas as relações são pura e exclusivamente por dinheiro. E aí, quando a gente consegue desenvolver algumas relações, seja no trabalho, seja no colégio, que supera a questão financeira, né? Que aquela pessoa te atenderia, independente se você tivesse dinheiro ou não para pagar o trabalho dela, aí você começa a ganhar o jogo. Por quê? Porque nem tudo pode ser comprado. Em determinados momentos a atenção não pode ser comprada, a confiança não pode ser comprada. Então quando você começa a ter esse tipo de relação, você começa a ganhar o jogo. E aí provavelmente, se você acumula isso durante o ano, o seu resultado vai ser muito melhor do que o que você esperava, do que um mero acaso, entendeu? E aí assim, começa a olhar o nível de relação que você tem com seus amigos, colegas de trabalho, as relações que você tem no colégio, que você estuda, no colégio dos seus filhos, na oficina mecânica, na farmácia, na padaria. Começa a ver o tipo de relação, com quem que você se relaciona, com quem que você tem algum tipo de contato, com quem que você tem algum tipo de amizade. Essas relações, elas ultrapassam a barreira financeira? Cara, se sim, já é um ponto positivo. Aí, provavelmente, o seu ano vai desenrolar de uma maneira mais leve. E você vai começar a ter menos dificuldade, menos problemas para resolver algumas coisas, beleza? Tem outros pontos também que vale a pena a gente conversar. A maneira que você se comporta, a maneira que você se mostra no seu círculo de influência. E um dos pontos que mais me incomodava é a questão de desafio. Você já reparou o quanto que a gente se desafia pouco? Aí o pessoal fala, mas a zona de conforto e tal. Cara, eu não sei se o nome é zona de conforto, mas eu sei que por muitas vezes a gente está num nível de estresse e de cansaço tão grande que a gente não se desafia. Uma coisa que me ajudou e tem feito diferença nos últimos meses foi me desafiar a fazer algumas coisas desconfortáveis. Aí seja uma caminhada, uma corrida, uma academia. Porque a gente começa a ter pequenas vitórias. E aí, lembra quando eu falei dos pilares? A gente tem um monte de coisa para resolver na nossa vida. E o jogo, fazer o ano dar certo, fazer as coisas funcionarem bem, é quando a gente consegue equilibrar esse jogo. É quando a gente levanta de manhã, arruma a cama, tem a cozinha bem arrumada, a mesa, as coisas do escritório organizadas, as coisas de trabalho em dia, as coisas de estudo bem feitas. E aí sim a gente começa a ganhar jogo. Beleza? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Se você achou que o conteúdo foi legal, compartilhe aí com quem você gosta. Se você achou que não foi legal também, tá tudo bem, só pula o vídeo e segue, vida que segue. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, até mais.